Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Todos nós sabemos que existem pelo menos três raças principais entre os seres humanos, se é que se pode chamar de raça. As diferenças na pele do ser humano. A raça branca, a amarela e a negra. A raça branca é estabelecida majoritariamente na Europa, a negra majoritariamente na África e a amarela majoritariamente na Ásia, que são os japoneses, chineses, certo? Vietnamitas, indonésios. E a questão é a seguinte: Noé, ao desembarcar da arca, desembarca com seus 3 filhos, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, certo? A questão aqui é a seguinte: Noé tinha 3 filhos, certo? No mínimo 3 filhos, ok? Noé entra na arca no ano 600 de sua vida. Um homem com 600 anos provavelmente não teria somente 3 filhos, certo? Isso é uma prova de que nem toda a sua família foi salva. Nem toda a sua família se abrigou na arca, nem todos os seus filhos, certo? Ele tinha 600 anos. Porém, de todos os seus filhos, 3 entraram na arca, certo? Sem, Cã e Jafé, ok? Está em Gênesis 9:18, quando eles saem da arca. E os filhos de Noé que saíram da arca saíram da arca, não é do armário não, por Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé, certo? Os 3 filhos, e aqui estão os pais, os ascendentes de todos os seres humanos, os 3 troncos principais, certo? Se nós temos essas diferenças, digamos, raciais, hoje, provavelmente, aqui estão os ascendentes destas raças. A questão é como Noé teve, certo, de sua esposa, 3 filhos completamente diferentes, certo? Essa é uma grande questão, sabe? Não que eu esteja muito preocupado com isso, mas é apenas uma questão para se pensar, para se analisar. Como um homem tem de uma mulher 3 filhos diferentes, certo? Ok? Porque o Jafé, ele representa a raça branca, os brancos, certo? Jafé em hebraico, Yafá, que significa bonito, pode significar também abrir, mas significa primeiramente bonito, Yafé, Yafá bonita, Yafé bonito, ok? E Cam representa a raça negra, certo? Não pode se dizer assim, aqui representa os africanos, porque na África, a África também está dividida em África branca e África negra, mas representa as pessoas da pele da cutis negra, Cam. Eu prefiro essa palavra Cam a cão. Eu acho a palavra cão, como traz algumas bíblias, muito pejorativa, certo? Muito mais ainda quando se refere ao ascendente dos negros, certo?
Dizer filhos de cão é muito pejorativo, não sei por que foi se traduzido assim, ou passou-se assim para o português em algumas edições da Bíblia. Então é melhor chamar de cão. Em inglês se chama ham, certo? Em inglês se chama ham e em espanhol se chama cam, cam com N. E Shem é o representante dos semitas, certo? Os semitas habitaram praticamente na Ásia, em partes da Ásia, certo? E daí temos aí os povos judeus, principalmente, os povos árabes, os judeus e alguns outros, certo? Falo isso porque são os mais conhecidos. É tão óbvio que antissemita e antissemitismo refere-se a questões judaicas ou não judaicas propriamente, pessoas que são contra os judeus ou o povo semita. Então, os judeus aí tornaram-se os maiores representantes do povo semita. E a palavra Shem, o nome Shem, esse representante, esse filho de Noé que saiu, Shem significa não somente nome. Vale salientar que os judeus foram proibidos, certo, de pronunciar o nome de Deus, são proibidos, não podem pronunciar, e no lugar do nome de Deus, geralmente eles dizem o nome, Hashem, o nome referindo-se a Deus. E aí nós vemos aí como que profeticamente de onde, qual linha, certo, racial Deus iria se manifestar futuramente, certo, através de Abraão mais para frente. Então, Sem, Cam e Jafé. Eu estou preocupado com essa questão racial, mas é uma coisa para a gente pensar e meditar um pouco, ter um pouco de raciocínio. Uma outra questão que eu gostaria de mencionar é a seguinte: existe, ou tem se falado muito em supremacia branca, certo? O poder do homem branco sobre todos os outros. Será que Deus deu alguma autoridade ao homem branco sobre todos os outros? Eu creio que não, não creio em supremacia branca, mas vem se falando muito nisso, certo? E até os cristãos brancos de outrora acreditavam que eram superiores às pessoas de outra cor, certo? De outra raça, que eram superiores aos amarelos e aos negros, certo? Vergonhosamente, até a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja cristã, já foi assim um dia nos Estados Unidos e na Inglaterra, certo? E muitos desses chamados cristãos brancos europeus eram escravocratas, certo? Apoiavam a escravidão dos negros, dos índios, além de contar o seu domínio na Ásia, certo? Na China, na Índia, por exemplo. Eu não creio nessa questão de supremacia branca, mas eu já disse que Jafé é o representante do branco. Acontece que os filhos de Noé, depois que saíram da arca, houve uma ocasião em que Noé se embriagou e um dos filhos o viu nu, que foi o Ham, e ele foi e contou para os irmãos, e Noé, sabendo disso, amaldiçoou seu descendente, não amaldiçoou a Cã. Então, mais uma outra questão. Dizem que o povo negro é amaldiçoado porque Deus amaldiçoou, certo? O ascendente direto dos negros, que é Cã, esse filho de Noé. Mas Deus, ou mais
Primeiro, Deus não amaldiçoou ninguém. Essa é a primeira questão. Quem amaldiçoou foi Noé. Segundo, Noé não amaldiçoou Ham diretamente, mas amaldiçoou o seu filho, que seria o Canaã, certo? Filho de Ham, ok? Que nasceria logo depois, ok? Que seria aí os cananitas, cujos filhos de Canaã mais tarde seriam praticamente destruídos pelo povo de Israel, certo? Muito embora eles tenham, o povo judeu tenha recebido, o povo hebreu tenha recebido a ordem, certo? Na época da ocupação da terra, de destruir todos esses povos, os cananeus, os filhos dos cananeus, eles não destruíram, pouparam muitos povos, certo? E o filho de Cã, diretamente mais ligado aos africanos, temos aqui o Cush, certo? E os filhos de Cã, Cush, o primogênito, e Mizraim, o segundo filho, Cush. Lembra-se que mais tarde Moisés teve uma esposa cuxita. Isso foi um grande problema, certo? Seus irmãos se levantaram contra ele. Uma mulher cuxita, uma mulher negra, certo? Mizraim é aqui o ascendente dos egípcios. E Put e Canaã. Canaã, então, quarto filho de Ham e Cam, que foi amaldiçoado, certo? Por Noé. E agora temos aqui, voltando à questão da supremacia branca, eu não creio na supremacia de nenhum povo em particular, mas é interessante o que diz aqui, as bênçãos de Noé para seus filhos. Ele não declarou nenhuma bênção nem maldição para Ham, mas a maldição para o seu descendente, seu filho, certo? Ou seja, o seu neto, neto de Noé. E ele diz aqui, no versículo 26, 9 e 26, e ele disse, abençoado seja o Deus de Shem, e Canaã seja seu servo. Canaã seja seu servo, ok? A maldição é como a servidão como a maldição. E para Jafé, o representante da raça branca, certo? Ascendente da raça branca, ele diz, e enlargueça ou engrandeça e torne-se grande Jafé, e more, habite nas tendas de Shem, e Canaã seja seu servo. Canaã, servo dos dois irmãos, ou dos dois tios, ou dos seus descendentes, certo? Dos descendentes dos seus tios. Isso mais tarde veio se cumprindo com a tomada dos semitas judeus, dos hebreus de Canaã, certo domínio daquela região. E essa questão aqui fica pendente, e Jafé. Engrandeça Deus a Jafé, torne-se grande, poderoso, certo? Jafé, o representante da raça branca. Essa foi a bênção de Noé para ele. Engrandeça-se, torne-se grande, ou torne-se poderoso, e Canaã seja seu servo, assim como seria servo de Shem, e habite Jafé, ou os seus descendentes, nas tendas, na casa de
Shem, ok? E Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos, certo? E aí eu deixo essa questão no ar, certo? Embora não seja uma bênção diretamente de Deus, mas como Noé era um homem justo, ímpio, ou justo, pio, certo? E que andava com Deus, como diz textos anteriores, a palavra tem poder de um homem desse, então se cumpriu. Se esta palavra se cumpriu em relação a Shem, como aqueles que iriam propagar o nome do Deus único e verdadeiro, e em relação também à tomada de Canaã, provavelmente tem se cumprido em relação aos descendentes de Jafé, os homens brancos. Então, não sou eu que defino isso aqui, os historiadores, os biblistas, certo? Têm classificado esse Jafé como o antecedente, o ascendente dos brancos, dos europeus, certo? E fica essa questão e você lê, você medita, você pensa e tire suas conclusões, porque eu fico por aqui. Tchau, tchau.